Aleluia. Quem pode dizer amém? Amém? Vamos ler 2 versículos da palavra de Deus. Isaías 58, primeiro o versículo 11 e depois o versículo 14. Olha que promessa gloriosa. Olha que coisa tremenda. Isaías 58, 11 diz assim: o Senhor te guiará continuamente. Quem pode dizer amém? Amém. Fartará a tua alma até em lugares áridos, secos, desertos. Diga aleluia. E fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltam. Aleluia. Nessa noite Deus vai curar de depressão, Deus vai curar de síndrome de pânico, Deus vai tirar a tristeza, Deus vai inundar a sua alma de alegria, porque diz a promessa aqui, que Ele fará de nós um jardim de águas, de mananciais, águas correntes. Ele vai nos guiar continuamente, fartará a nossa alma, até quando as pessoas estão morrendo de sede, Deus vai trazer água em abundância para a nossa água, diz, para a nossa alma, para a nossa vida, diz o versículo 14, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, que por a boca do Senhor o disse. Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Diga: Deus me levará a lugares altos. Que promessa, amém, irmãos? Quem fez essa promessa? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Foi Ele que fez essa promessa. Essa promessa é dele. Só Ele tem condições de cumprir uma promessa como essa. Só Ele, o Deus Criador de todo o universo. Quando você anda na terra e olha para as coisas da terra, você consegue ver Deus. Mas quando você anda e olha para o céu, você vê Deus, mas você se sente um nada do nada do nada, tamanha a grandeza de Deus e os feitos do Senhor. Quando você olha na terra, você mede por quilômetro. Quando você olha para o céu, você mede anos-luz, 300 mil quilômetros por segundo. É uma coisa inimaginável quando você olha para a natureza e olha para o céu. E esse Deus poderoso não somente permitiu, não é permitiu, você chamá-lo de Pai. Deus é meu Pai, diga: Deus é meu Pai. Permitir assim: Pai, só permita que eu passe aqui? Eu permito, pode passar. Não foi isso. Deus falou assim: verdadeiramente eu te adotei, você é minha filha. E esse Deus fez estas promessas para nós. Ele disse, eu vou repetir: eu te guiarei continuamente, fartarei a tua alma até em lugares secos, desérticos, áridos. Eu fortalecerei você, será como um jardim regado, um manancial cujas águas jamais faltam. No versículo 14 ele diz: eu te levarei para lugares altos. Quem toma posse dessa promessa, diga amém. Verdadeiramente essa é a promessa de Deus. Mas se eu só falasse para você dessa promessa, eu estaria sendo injusto para você. Porque ela não é simplesmente eu creio nesta promessa e a recebo. Eu creio nessa promessa e eu tomo posse. Não é só isso. Essa é a segunda parte. A primeira parte é: se ouvires a minha voz, se me obedeceres, então, porque hoje o evangelho, irmãos, é só vem a mim, eu quero para mim, as orações são egoístas. E se você fizer um estudo aqui mais rapidamente, eu vou ressaltar algumas coisas. Aqui em Isaías 58, você vai ver que há promessas grandiosas da parte de Deus. E o Deus que fez isso aqui, você viu o tamanho da terra, em comparação à estrela maior que temos, conhecimento, que os satélites mais potentes, os telescópios mais potentes conseguiram captar.
A terra era um grão de areia, um nada. E Deus olha para nós e diz assim: a terra eu a fiz para os meus filhos. E eles são meus filhos. Aleluia. Você já ouviu falar da lei das 12 tábuas? Os gregos influenciaram o mundo com a sua cultura. Quando Jesus veio, a lei era romana, a religião era judaica, mas a cultura era grega. E até hoje nós temos reflexos da cultura grega. Quem faz direito costuma estudar e ouvir alguma coisa da lei das 12 tábuas. Essa lei legalizava a sociedade, colocava limites para a sociedade. E essa lei dizia assim: se você tivesse um filho e esse filho te desprezasse, você tinha direito de dar nele uma coça em praça pública, e não tinha lei contra você. Ou você poderia também deserdá-lo, dizer: você está deserdado, você não vai receber nenhum centavo da minha herança. E aconteceu isso muitas vezes. E aí essa pessoa, se ela não tivesse filho, ela poderia pegar um escravo da casa dela e colocá-lo como herdeiro legal e legítimo de toda a sua herança, e jamais ele poderia ser revogado dessa lei. Ele poderia quebrar com o filho, mas depois que ele estabelecesse outra pessoa para ficar no lugar como herdeiro, jamais seria revogada. O que Deus nos deu, a filiação que Deus nos deu, as promessas que Deus nos deu, são irrevogáveis. Que bom que você entendeu. E aqui em Isaías ele faz promessas tremendas, mas ele diz: espera aí, elas não virão sobre você, porque quando chega aqui em Isaías, no versículo 2 e 3, o povo fala assim: nós estamos jejuando, mas nada nos acontece, porque nós nos humilhamos e nada nos acontece. Se você for para o capítulo 1, Deus vai dizer assim, Deus fala assim: eles estão sempre ocupados com a adoração. Segundo, Deus diz assim: eles têm prazer em estudar sobre mim. Olhe bem, tem prazer em ler a Bíblia, tem prazer em estudar sobre Deus. Terceiro, ele diz assim: na aparência, são uma nação de pessoas de vida reta, obedecem à lei e honram a Deus com ofertas. Olhe bem, eles fazem isso tudo. Quarto lugar, eles me perguntam qual a coisa certa a fazer, e gostam de me ter ao seu lado. Em quinto lugar, mas aí eles falam assim: mas mesmo jejuando, e a gente jejua, mas mesmo jejuando, o Senhor não está nos abençoando, apesar disso tudo que fazemos. Quando eu leio esse texto, eu lembro de Mateus 7, que Jesus disse assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca conheci vocês. E eles disseram: mas nós profetizamos, nós pregamos, nós oramos pelos enfermos, nós fazemos isso. Falou Jesus: nunca conheci vocês, não sei quem você é. E meu receio é que as igrejas estão lotadas, mas eu não quero pastorear um rebanho que viva superficial. Eu quero pessoas entranhadas em Deus, cheias de Deus, com experiência real com Deus. Entende, irmãos? O que adianta a gente pregar para vocês ser reprovado por Deus? Que ilusão, que banalidade, viver com pecados escondidos. E aí o povo fala isso. Aí no versículo 3, o Senhor responde: olha aqui, irmãos, porque Deus não somente mostra o pecado, Ele não fala assim: isso aqui está errado. Não, Ele fala: isso aqui está errado. Mas Ele diz assim: e se você quiser fazer certo, Ele mostra o caminho e fala assim: faz assim, faz assim, faz assim. E aí no versículo 3, Ele diz assim: sabe por que vocês estão jejuando e vocês não estão recebendo nada? Eu vou falar. E Ele começa a dizer, Ele diz assim: o jejum de vocês é egoísta, é só para ter lucro, jejum para se beneficiar. O que Ele diz? Vocês oprimem seus empregados. Tem patrão que oprime o empregado, tem empregado que trabalha encarregado, às vezes não é nem o patrão, mas é o encarregado, faz os seus liderados trabalharem sobre opressão da demissão. Eu quero te dizer que Deus não gosta disso. Aquela opressão, o camarada trabalha ali. Ele diz aqui na palavra de Deus: oprime seus empregados. Vocês jejuam, mas ao mesmo tempo vocês brigam, vocês discutem, vocês dão soco. Vocês são terríveis, vocês não abrem a mão, vocês não perdoam, vocês não liberam. Olha ele falando, em casa você lê o capítulo todo.
Ele diz assim: vocês fazem um monte de coisas religiosas, jejuam, leem a Bíblia, mas depois você fala: nada acontece na minha vida. Aí Jesus, o Senhor está falando: eu vou falar por que não acontece. Aí ele começa a falar. Aí ele não para não. Olha o que ele diz: vocês jejuam, mas acabam se enfrentando nos socos. Acham que é esse tipo de jejum que eu quero? Vocês fazem um dia especial para pedir perdão, o Yom Kippur. É como se vocês colocassem uma máscara e ficassem: Senhor, me perdoa. Mas quando sai dali, volta a mesma vida, as mesmas coisas, enrolado, trambiqueiro, mentiroso, caluniador, fala das pessoas. E aí ele vai falando, continua falando. Ele diz assim: vocês separam um dia para que eu tenha prazer com vocês, mas depois volta a velha vida. Versículo 5, esse é o tipo de jejum que eu quero ver? Eu quero que vocês quebrem as correntes da injustiça. Irmãos, se tem um atributo de Deus que está na nossa vida, é a justiça. Não só a justiça de sermos justificados para com Deus, mas a justiça no nosso trato. A pessoa pode até não entender, ela pode até não concordar com você, mas Deus está vendo o seu coração, que você está tratando aquela questão com justiça. É isso que importa. Ele vai falar: está sendo justo. E aí tem alguém que vai apontar o dedo e dizer: não, ele é isso, ele é aquilo, ela é aquilo, é aquela. Não, mas Deus está vendo. Então ele diz aqui: eu quero que vocês quebrem a corrente das injustiças. Injustiça, irmãos. Você, quando a gente era menino, aí bala e outras coisas, você pegava um saco de bala e dividia, né? Para mim e o Arildo: deixa que eu divido, Arildo, foi eu que ganhei. Não, mas eu também estava lá, eu também fiz, não sei o quê. Tá bom, peraí, eu vou dividir igual. Aí divide igual, a justiça faz assim: escolhe agora, Arildo. A injustiça faz assim: não, pega esse aqui, sabe que tem menos um pouquinho, mas a justiça não, divide igual. E fala: escolhe, querido, pode escolher qualquer uma, balança igual. Olha o que Deus está falando, queridos. Antes de você receber essas promessas, você tem que passar por aqui. Ele diz assim: separa um dia, explora o trabalhador, libertem os presos. Isso aqui, libertem os presos, cancele as dívidas. Isso aqui fala de perdão, de liberação. Às vezes você fala: não perdoa, pastor, eu vou. Não, ele tem que me pagar. Eu falo: rapaz, mas já está morto, ele está com a corda no pescoço. Essa semana eu saí com um casal, a gente foi almoçar juntos. E eles estavam contando de um prejuízo financeiro que eles tiveram. Os dois tiveram um prejuízo financeiro com a mesma pessoa, de um valor. E aí eles falaram assim, eu falei assim, ele falou: vocês levaram ele para a justiça? Ele falou: não levei não, pastor. E você? Não, eu tenho até advogado para dar as ameaças, para ver se ele paga, mas não levei para a justiça também não. E essa pessoa continua na mesma trajetória de dar prejuízo nos outros. E eles dois viraram para mim na mesa, minha esposa estava, e eles disseram assim: pastor, você não sabe o tanto que Deus me abençoou nesses meses para cá. Falou ontem comigo. Deus me abençoou muito, financeiramente ele falando. Eu vi lá a família dele, os filhos brincando, de todos os dois. Existem momentos que você te toma uma capa, e você fica chateado, e a Bíblia diz assim: dê a túnica. É disso que está falando aqui. Ele diz assim: libertem quem está te devendo, cancele dívidas, faça o que eu espero que vocês façam, reparta comida com os famintos, convide os desabrigados para ir na sua casa. Um amigo meu falou comigo que na casa dele, nunca entrou, não entrava nem parente dele. Eu falei: que graça, você morar de frente para a praia, na Praia da Costa, e você não compartilhar isso com ninguém. Hoje ele está lá, doente, solitário, jovem. Nem o filho dele vai na casa dele, como ele queria. Tem uma rixa, eu já fui lá para apaziguar a briga de pai e filho. Que tristeza. A sua casa Deus te deu, não importa se ela é bonita, se ela é simples, irmão. Nós temos que compartilhar o que temos, só somos igreja. Alimente os famintos, ele diz. Coloque roupa nos maltrapilhos que tremem de frio. Eu não quero legislar em casa própria, mas esses tempos fez muito frio.
E Deus tocou na igreja. E nós saímos aí com cobertores para distribuir para os mendigos, para nos hospitais também. Mandamos cobertores para Pedra Azul, porque a gente só conhece Pedra Azul, o lado glamuroso. Mas lá tem um lado miserável também. Um lado que as pessoas não tinham, elas mandaram notícias para a igreja, agradecendo o cobertor que a igreja mandou. Isso nós não fizemos nada demais, nós estamos só compartilhando um pouquinho do que Deus tem nos dado. É um privilégio. Vai nas UPAs, vai nas ruas, vai na Cracolândia e toma sopa quente, gostosa. Ah, pastor, mas tem muita igreja fazendo, mas nós estamos fazendo. Nós vamos nos hospitais, chego lá nos hospitais, até as enfermeiras, na UPA de Jacaraípe, na UPA da Carapina, os funcionários vêm, porque sabem que é bem feito, com carinho, e eles vêm, dá, claro que dá. E ali a gente canta um louvor, a gente ministra, isso é palavra de Deus, está escrito. Coloque roupa nos maltrapilhos, não vá dar roupa para os outros rasgada não, você não usa, ah pastor, mas tá, não dê não, faça pano de chão na sua casa, mas pega uma coisa digna para dar para as pessoas. Passou essa época, antigamente que era assim, tinha um missionário, coitado, era chinelo de dedo, faltando um pé, amarrado com clipes, camisa furada, sapato, eu peguei isso, quando eu era menino. Culto de missões, traz uma roupa para mandar para os missionários, tadinho dos missionários. Aí Deus fala assim, faça essas coisas. Ele diz, faça essas coisas. Comece a ser justo, a dar seu coração para mim. Quando chega no 13 ao 14, ele fala do sábado. Ele começa a falar do sábado. Que o sábado eles estavam deturpando o sábado. Use o sábado, meu dia sagrado, para cuidar de interesses pessoais. Ele vai falando do sábado. Essa palavra quer dizer que você precisa ter tempo, um dia do Senhor. Eu tenho pedido perdão a Deus porque eu tenho quebrado o 4º mandamento. Eu tenho quebrado o 4º mandamento desses 6 anos de igreja batista, caminho da fé. Qual é o 4º mandamento? É ter um dia de descanso. Eu trabalho de manhã, eu trabalho 3 horários por dia. É verdade. Meu negócio não é com você, meu negócio é com Deus. E aí o corpo começa a sentir. Porque tem quebrado os princípios, ele está dizendo, tem um dia para cuidar de você, um dia para adorar a Deus. Ele vai falando do 13 ao 14. Aí quando você começa a cumprir, adorar a Deus em espírito e em verdade, aí ele diz assim, eu vou traduzir os versículos que li numa versão do hebraico. Ele diz assim, sua vida começará a brilhar na escuridão, diga aleluia. Sua vida sóbria será banhada na luz do sol. Ele sempre mostrará a você o melhor caminho. Olha o que ele diz aqui, darei a você uma vida plena, até em lugares vazios, seus músculos serão firmes, seus ossos serão fortes, você será como um jardim bem regado, uma fonte que nunca seca. Quando a gente busca Deus para valer, irmãos, a gente passa pela pandemia, a gente passa pelo fogo, a gente passa pela crise, a gente passa pelas provas, porque Deus está conosco. Essa é a mensagem de Deus. Aí você quer reivindicar as promessas de Deus, pastor, nada acontece na minha vida. Irmão, pare um pouquinho, reflita na sua vida. Você que é jovem, você está sendo fiel a Deus. Você que é namorado, está sendo fiel a Deus. Você que é casado, está sendo fiel a Deus. Porque quando você quebra as leis do matrimônio, você está primeiro quebrando a lei de Deus, ferindo a Deus. Olha o que ele diz aqui no final do versículo 12. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstrói, renovam, torna a comunidade habitável outra vez. Você será conhecido como uma pessoa que torna os ambientes melhores. Você será conhecido como aquele que faz as pessoas à sua volta se tornarem melhores. Diga aleluia. Quando a gente busca a Deus para valer, Deus não só nos abençoa, mas Deus nos faz uma fonte que nunca para de jorrar, e a gente torna as pessoas ao nosso lado melhores.
melhores, menos carnais, mais santas, mais prósperas. Eu tenho dito para algumas pessoas que estão comigo, mas essa palavra é para toda a igreja. Debaixo da unção, Deus vai nos abençoar e nos prosperar em todos os níveis. Anda comigo, eu disse para um deles, anda comigo, que Deus vai mudar a sua história. Uma vez Deus me deu o privilégio, Vandinho, de conhecer um mendigo, um menino crente. Ele não tinha documento, já teve no Adalto Botelho internado por dois períodos. E ele disse para mim: pastor, eu não sou doido não. E dormia na rua. Eu já contei isso à igreja. E Deus me fez adotar esse rapaz. E eu não levei ele para casa nem nada, mas ele dormia no mato. Não queria sair, ficava lá no vale. Aí eu comprei para ele uma barraca. E eu ia lá quase todo dia e falava: já almoçou? E às vezes eu pagava no restaurante, deixava a comida paga. Aí ele ia lá e comia. E comecei, ele não sabia pregar o evangelho. Ele não sabia pregar o evangelho. E eu fui ensinando ele a pregar o evangelho. E aí eu, o presbítero Neemias, mais uns irmãos, fomos atrás, tiramos todos os documentos dele. Agora ele não era um indigente. Agora ele andava de cabelo penteado, de roupa limpa. E um dia ele falou comigo: pastor, eu quero voltar lá no Rio de Janeiro, na Central do Brasil. Eu quero evangelizar, porque ali foi onde o diabo me destruiu, pastor. Com tudo de ruim que você pensar. Eu quero voltar. Eu falei: não está na hora, espera, agora não. Vamos arrumar um emprego para você. Você tem que trabalhar. E nós fomos trabalhando com esse rapaz. E eu tive esse privilégio de ver o crescimento, mas ele era de Deus. Ele queria Deus. Eu falei: é só mirar a flecha e soltar, porque ele quer. Li a Bíblia. Eu li direito, você está lendo errado. Não é isso que a Bíblia está falando não. Leia direitinho, veja o que ela está falando. E comecei a ensinar esse rapaz. E a vida desse rapaz, um dia ele virou. Um dia esse rapaz tinha muitos anos na rua. Minha sogra, mãe da minha esposa, fez um jantar, almoço. E chamou a família toda. E toda a família foi, cada um aquela coisa, né? Cada um leva um prato. E a minha cunhada, Chayene, levou um peixe assado desse tamanho, botou uma maçã na boca. E pôs aquela mesa grande, botou aquele peixão. Todo mundo chegava, e ele chegou comigo, e ele já pegou a cadeira, e botou em frente do peixe, e sentou. E todo mundo viu, mas deixa para lá, e ninguém sentou na mesa naquele dia, mas ele não saiu mais. Quando terminou aquilo, minha sogra falou assim: quem é esse homem, pastor, que você trouxe? Eu falei: minha sogra é fulano. Mas aquele homem sentou na mesa, não saiu mais. Eu falei: não liga não, tadinho, porque ele está com muita fome, ele não tem mãe, não tem ninguém. Você lembra, Cláudio? E nós falamos também dele, né? Aí depois eu falei com ele, ele falou assim: pastor, tem mais de tantos anos que eu estou na rua, essas coisas todas, que eu estava doido para comer um peixe. Quando eu cheguei, aquele peixe estava sorrindo para mim, pastor. Ele falou para mim. E comeu o peixe. E um dia ele virou e falou assim: pastor, minha vida era uma miséria. Minha vida era uma desgraça. Em outras palavras. Ele disse assim: a minha história mudou. Levanta a mão que eu vou profetizar. Se você cumprir os mandamentos de Deus, quem se aproximar de você terá a vida transformada. Você vai fazer a vida das pessoas serem melhores. Você vai transformar os ambientes em melhores. Aleluia. Quem pode dizer aleluia? Terminando, ele diz assim: então vocês estarão livres para ter prazer no eterno. Eu farei levantar voo e voar alto acima de tudo. Diz lá no final do versículo 12: eu os farei levantar voo, diz essa tradução do hebraico, e voar alto acima de tudo. Aleluia. Eu sei que você já ouviu 1000 mensagens de águia, mas tem uma característica dela que eu gosto, que eles dizem que quando tem a tempestade, ela vai em frente à tempestade, ela rompe a tempestade e ela voa por cima da tempestade. Sinceramente, eu não sei se é verdade, como é que é o nome do cara que cuida, não sei o que, de águia, né? Eu não sei.
Mas eu sei que o avião é assim. Quando não tem jeito, ele fala, não tem teto, ele vê uma brechinha, tudo escuro. Um dia eu estava em São Paulo, eu e Glaucio, já não gosto muito de avião. Dentro do avião. E o piloto falou, não posso sair porque não tem teto. Eu falei, ô Glória, então abre a porta para mim descer, que eu já vou amanhã. Mas quem disse que abre porta? Você tem que ficar lá, 1 hora dentro daquele avião. E não abre a porta. E minha mulher tranquila, parece que não é dessa terra. E aí, tal. E eu, você está bem, amor? Claro. Suando. E aí daqui a pouco, 1 hora dentro daquele avião, o piloto falou assim, ó, abriu uma abertura aqui, está tendo uma chuvinha pequenininha, e está liberado a decolagem, e vai dar para fazer tudo segurança. Eu falei, pode ficar tranquilo, amor. Mas eu estava ministrando, não é para mim, não era para ela não, ela até dorme. Dorme, o avião nem saiu, eu falei, esse trem já dormiu. Amor, trem. E ela fala, toma um remedinho, amor. Você calmar, é só eu que tomo, né? Aí, quando o avião decolou, irmãos, ele foi naquela brecha na nuvem, né? Naquele buraco onde tinha uma abertura para passar daquela nuvem. Mas, irmão, quando ele mal levantou no aeroporto de São Paulo, parecia que 2 metralhadoras, .50, estavam metralhando a fuzilagem do avião, porque os pingos batiam, fazia um barulho, eu falei, esse trem vai cair agora, e o bicho tremeu, rapaz, eu falei, meu Deus, e eu fui na janelinha, só na janelinha, assim, igual um coruja, tentando ver alguma coisa, ver o quê? Só aquela fumaça, você não vê nada. Eu sei que daqui a pouco ele rompeu aquela nuvem, subiu, eu olhei lá embaixo, eu só vi aquela nuvem escura, eu falei, trem, tomara que em Vitória esteja tudo limpinho, meu Deus. São Paulo não presta não, aqui chove, faz sol esse trem. E aí esse texto diz que nós vamos, eu os farei levantar voo, e se tiver nuvem, você vai transpor, você vai voar acima. Essa promessa é verdadeira, ela está descendo neste lugar, e pousando sobre a nossa vida, agora. Diga comigo, a fé se manifesta em palavras e atitude. Então eu vou sair daqui com essa fé no meu coração, eu vou estar remoendo essa fé, e vendo Deus operar. Mas por que Ele vai operar? E eu sei que Ele vai operar, porque lá no seu coração, você decidiu, se transava com a sua namorada para hoje, disse, nós queremos transar, nós vamos casar. Qualquer seja aquilo que o Espírito Santo te mostrou, você diz, hoje eu deixo isso de lado. Ele diz assim, façam isso, e suas luzes se acenderão, sua vida será mudada, olha o termo no hebraico, na hora, agora, não é amanhã. Se você decidir agora aí no seu coração, aleluia, agora no seu coração, Deus muda a sua história, não é amanhã, é agora. Por isso que nós temos que aproveitar esse momento, e fazemos um concerto com Deus. Por que Deus não está me abençoando? Porque você está falando mal das pessoas, diz aqui o texto. Você está lembrando dos seus, olha aqui, dos pecados das pessoas. Agora você fala assim, mas pastor, eu estou falando do pecado. O pecado é verdade. Pode ser até verdade, mas não é para a gente estar falando. E ontem eu tive que pedir um monte de perdão a Deus, porque às vezes a gente faz essas coisas. Irmãos amados, vou fechar a Bíblia porque já terminei. Deus não combate o pecado porque Ele é um ditador, um legalista, um tirano. Deus combate o pecado porque Ele sabe que o pecado dói, machuca, aleja, mata. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado é gostoso. Pensa num doce, quem gosta de doce. Pense numa comida que você goste muito, você come, e você fala, que delícia. Pecado é assim,
Não é ruim não. A carne chega a pular, a vibrar. Se satisfaz. A carne gosta. Por exemplo, você fala assim, ó, vou te contar só, pastor Guto, para você orar, tá bom? Mas aquela irmã ali, a missionária, varão, e ó, é uma benção. E aí ele fala assim, eu não gosto de fofoca, se ele não for muito tratado, ele fala assim, não, pode falar, dentro da carne, ô glória, pode ficar tranquilo, varão, que eu vou orar, a carne gosta. Verdade, irmão. O Senhor nesta palavra Ele disse, mesmo que seja verdade, deixa para lá. Teve um pastor que nós conhecemos muito tempo, e ele cometeu algo gravíssimo. Eu fiquei bem decepcionado na época. E aí chegou um colega, eu contei para esse colega, e a coisa se tornou pública. E aí eu contei para uma outra pessoa também, mas era público, a minha mãe ouviu. Minha mãe chegou para mim e falou assim, Rogério, não conte isso mais, nunca mais para ninguém. Eu falei, mãe, mas já está até no Facebook. Ela falou, pode estar até no Jornal Nacional. Mas não fale disso não, deixa para lá, só ore por ele. Nunca esqueci, mãe. Fale não. Nesse texto de Isaías 58, antes de cumprir, de Deus te exaltar, fazer você voar em lugares altos, sabe? Você passa, você fala, meu Deus, olha como, irmão, você fica tão abençoado que você, meu Jesus, onde você pisa, Deus abençoa. Oh glória. Você não pode nem cuspir no chão, porque está de máscara, né? Mas se cuspir, Deus abençoa. É um trem doido. Mas antes disso, ele fala aqui de uma vida certa, uma vida de verdade, uma vida de sinceridade, onde você diz assim, posso todas as coisas, eu posso glorificar a Deus qualquer hora, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Vai chegar agora o verão, eu não vou vender-me, eu não vou andar nu, despido por aí, porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu vou honrar a Deus. Vai chegar a festa de família lá todo, eu vou honrar a Deus lá na minha família. Vai chegar o carnaval. Muitos jovens no carnaval passado, ou retrasado, eu não sei bem, eu acho que foi o passado. Eu passei de carro, eu vi uma das adolescentes que frequentava a igreja, de sainha, de baile, indo pular carnaval. Eu fiquei tão triste com aquilo. Ela não tinha 15 anos. E eu falei assim, Satanás está pegando ela na flor da idade. Daqui a pouco, inventa de namorar, menina de 15 anos não é para namorar. Daqui a pouco está namorando. Daqui a pouco, sei lá o que está fazendo. Daqui a pouco pode conhecer a droga, a bebida, o cigarro. Eu falei assim, meu Deus. Irmãos, o que Deus vai fazer, está fazendo na nossa vida, os sinais que Deus está nos dando, são grandes demais, irmão. Não é para rir, é para chorar. Não é para brincar. Você quer que Deus te honra? Às vezes eu falo com os adolescentes, com os jovens, já tive a oportunidade de falar e falo de público. Falo, você quer continuar andando a pé? Humilhado? Sem dinheiro? Derrotado? Ou você quer que Deus te honre? Ou você quer ser orgulho para o seu pai, abençoar seu pai e sua mãe, e você quer prosperar nessa terra? Eu quero prosperar, então honre a Deus. Honre a Deus, que você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Sabe, irmão? Você viu o que eu disse aqui? Filho que desonra para o pai, os corvos, os pintões, come os seus olhos, Provérbios 30, 17. Perde a direção, perde a visão, fica rodando na vida, sem dignidade, dependendo de papai e mamãe, com 40 anos de idade. Deus quer nos fazer voar alto, irmãos, voar nas alturas. Até aqui chegamos, mas Deus tem muito mais para nós, Elaine. Muito mais. Não limite o teu Deus. Eu fiz questão de passar aquele vídeo, e eu vou terminar com ele, para você ver um pouquinho da criação. Aquela última gigante, super mega estrela, ela está em algum lugar,
mas aquilo ali é o máximo que a humanidade conseguiu de ver. Mas a Bíblia fala, a ciência fala, que esse universo é maior do que tudo e muito mais. Sabe, irmãos? E a Bíblia diz que o trono de Deus está nos céus dos céus. O Deus Todo-Poderoso, e que Ele se inclina para ouvir nossas orações, para te escutar. Eu acho muita paciência de Deus. Às vezes eu levanto assim e vou lá, dobro o meu joelho para falar com Deus, e Deus vem para ouvir. Eu balbuciando, lendo meus pensamentos, meus sentimentos e os seus também. Esse é o nosso Deus, esse Deus poderoso. E Ele disse, hoje na classe de batismo alguém perguntou: pastor, mas por que esse povo fez isso com esse? Eu falei: filho, toda desonra atrai maldição, e toda vez que o homem desonra a Deus, Deus permite que o inimigo o oprima, o castigue. Isso vale ainda, pastor? Eu falei: vale, é a mesma coisa. O pecado é a legalidade para Satanás tocar na sua vida. Querido, se santifique. Chega, não tenha medo não. Pule para valer nos braços de Deus. E esse Deus Todo-Poderoso vai te levantar. Você será, diga, eu sou como um rio de águas correntes. Aleluia. Aleluia.